Aê, jovens padawans, aqui é o professor Alan JXS. Vamos começar mais uma aula e que a força esteja com vocês. Nosso objetivo da aula de hoje vai ser conhecer os editores de planilhas eletrônicas. Então, para iniciar, planilha eletrônica, ou também chamado de folha de cálculo, é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para realização de cálculos e apresentação de dados. Cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. Este íconezinho aqui, como vocês podem observar, é do Calc, que é um software de planilha eletrônica multiplataforma de código aberto, ou seja, ele é open source. Foi criado aí pela Start Division, posteriormente pela Sun Microsystems, e hoje faz parte da suíte LibreOffice, como ele já foi inclusive utilizado por alguns nos laboratórios, o LibreOffice Calc. Aqui nós temos o exemplo do pacote Office da Microsoft. O Excel ele é a ferramenta desenvolvida aí pela Microsoft, que tem a mesma função do Calc, é um editor de planilha eletrônico. Porém, o Excel ele é um software proprietário, A sua licença varia de acordo com a versão que você adquira, Tem algumas versões anteriores, umas versões mais novas que são consequentemente mais caras. Mas esses softwares da Microsoft eles são pagos. Então nós vamos conhecer um pouco, para mostrar um pouco aqui da interface, Aí aqui ele mostra, bem aqui eu tenho uma barra de fórmulas, aqui eu tenho uma barra de ferramentas padrão, eu tenho uma barra de ferramentas de formatação, eu tenho uma planilha, ou seja, se vocês observarem bem, eu tenho aqui as letras e os números, e cada coluna é representada por uma letra, como vocês podem observar, e cada linha é representada por um número. E a célula, que nada mais é do que a junção da coluna com a linha, é representada pela junção da letra com um número. Então aqui nós temos o cabeçalho de linhas, essa partezinha aqui. Nós temos a barra de status, que vai mostrar aqui as informações básicas. Nós temos o seletor de planilhas. Nós temos o cabeçalho das colunas, que é identificado aqui pelas letras. Nós temos o controle de zoom. Então, esta ferramenta aqui é o LibreOffice Calc, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos aguardar enquanto está abrindo aí o LibreOffice Calc, para que eu possa mostrar na prática o funcionamento. O objetivo da aula de hoje vai ser conhecer um pouco a sua interface e algumas funcionalidades básicas, Nas aulas posteriores nós vamos conhecer de forma mais avançada esta ferramenta que é interessante. Se vocês observarem, o LibreOffice ele está com uma novidade que eu até esqueci de falar lá do Writer, que toda vez que você ligar ele vai vir com uma dica, Ele tem aqui uma dica, 222 dicas. Então essa aqui é a dica 3 de 222. Para reiniciar temporariamente com um novo perfil de usuário ou restabelecer um LibreOffice com defeito, utilize o menuzinho ajuda, tá bem aqui, e depois reiniciar no modo seguro. Então eu posso escolher aqui uma outra dica, ou eu posso simplesmente clicar em OK e fechar, que é o que eu vou fazer agora para mostrar a ferramenta para vocês. Como eu disse, nós temos aqui os cabeçalhos das colunas, em que cada letrazinha vai corresponder a uma coluna. Nós temos os cabeçalhos aqui das linhas, em que cada númerozinho vai corresponder a uma linha. E quando eu clicar em uma dessas células, ele vai mostrar aqui, por exemplo, nessa célula que eu acabei de clicar, essa célula corresponde à célula F8. Então, F8 ela aparece bem aqui. Então, caso eu queira digitar algum conteúdo nela, eu posso simplesmente começar a digitar ou simplesmente clicar bem aqui na barra de digitação e
fazer exatamente o que eu quero. Então, basicamente, né, o Calc, que é um editor de planilha eletrônica, ele trabalha com cálculos e apresentação de dados, né? Um exemplo bem simples, né? Futuramente vocês irão desenvolver uma atividade prática em que eu vou colocar aqui o nome das minhas disciplinas, por exemplo, informática básica, profissão e formação, investigação das informações, gestão de tempo. Estas são as minhas disciplinas. Então eu vou colocar aqui as disciplinas. Aí vocês podem observar que esta linha está cortando. É muito simples resolver isso. Basta colocar o cursor do mouse entre a coluna A e B até ficar com essa seta de pontas duplas. Eu clico e arrasto e eu posso assim aumentar a largura da minha coluna. Então eu vou colocar aqui, ó, nessa posição, e ele vai alargar somente a coluna A. Todas as outras ficaram normais. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu vou colocar as minhas notas. No caso aqui eu vou colocar a nota de N1. Então, a nota de N1 para informática básica, eu vou colocar um 7. Para profissão e informação, vou colocar um 8. Investigação das informações, um 7. Para gestão de tempo, um 8. Pronto. Então aqui, ó, ficou interessante, porque aqui eu vou ter o controle das minhas notas. Ah, mas existe o N1, N2 e N3. Percebam como é interessante que eu não preciso ficar digitando N2 e N3. Eu vou simplesmente selecionar nesse pontinho preto aqui, logo na ponta da célula, vou clicar e arrastar. Ele vai autocompletar para mim. Eu nem precisei digitar. Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui as notas de N2 e N3. São notas arbitrárias, então eu vou colocar qualquer nota só para que nós possamos observar o funcionamento dos cálculos. Pronto. Por exemplo, aqui eu criei uma tabelinhazinha simples com algumas disciplinas, com as minhas notas. Agora eu quero saber, por exemplo, o total do quanto foi que eu tirei em informática básica. Então eu coloco aqui um cabeçalhozinho chamado total e vou começar com o símbolo de igual. Vou digitar o nome soma, abre parênteses, clico aqui e arrasto, fecho parênteses, pronto. Olha só o que eu acabei de fazer. Igual, soma, abre parênteses, B2. Quem é B2? É a célula B2, esta célulazinha aqui, ó, que é a junção da coluna B com a linha 2. 2 pontos, D2. Quem é D2? Coluna D, linha 2. É este valorzinho aqui. Quando eu coloquei 2 pontos, percebam que ela está destacado. Ela vai somar o valor que está em B2, o valor que está em C2 e o valor que está em D2. Isso porque eu coloquei os 2 pontos. Eu vou apertar Enter agora. Observem qual vai ser o valor. Em informática básica, eu atingi 23 pontos, que é a soma das 3 notas. Agora, se eu, no lugar dos 2 pontos, colocar ponto e vírgula, ele não vai somar todas as 3 notas. Ele vai somar somente a B2 com a D2. Percebam agora, deu 15, porque somou somente o 7 com o 8. Então, caso eu queira realmente somar as 3 notas, eu tenho que colocar os 2 pontos. Outra coisa interessante, eu não preciso digitar tudo novamente aqui. A mesma coisa que eu fiz com N1, N2 e N3, eu faço aqui agora, ó. E ele autocompleta e já faz a soma. Ah, mas eu quero descobrir a média agora. Então eu pego, coloco aqui o nome média e vou começar com o sinal de igual, que é alguma fórmulazinha que eu quero aplicar. Digito a palavra média, abro parênteses,
eu posso simplesmente digitar B2, dois pontos, D2 e fecho parênteses. Agora, ó, B2, D2, ou seja, ela vai pegar esse intervalozinho aqui, vai calcular a média. Vou apertar Enter agora. Perceba que ele calculou a média deu esse valor exato, que deu uma dízima. Caso eu queira arredondar este número, eu venho simplesmente aqui, ó, formatar como um número. E eu clico nele, ele vai formatar aqui com duas casas decimais. Caso eu queira diminuir as casas decimais, basta eu clicar aqui nesse 00x aqui, ó, excluir casa decimal. Ele já excluiu uma casa decimal. Do mesmo jeito que eu fiz na média, aqui para soma, na verdade, eu posso fazer aqui para média. Clico aqui e arrasto. Ele já vai calcular a média de forma automática. Basicamente, este é o funcionamento padrão de toda e qualquer planilha eletrônica. Eu mostrei aqui inicialmente o LibreOffice Calc. Eu espero que vocês tenham compreendido aí e vocês já aprenderam aí, ó, o que é uma célula, né? Que é a coluna com a linha. Vocês aprenderam já duas funções, a função de soma e a função de média. E outro, se eu utilizar os dois pontos, eu pego um intervalo, ó, todos os números. Se eu usar ponto e vírgula, eu só pego os números espaçados. Então, outro aprendizado aí para vocês. Então, nesse caso, o correto seria os dois pontos. Espero que vocês tenham compreendido aí a utilização básica do LibreOffice Calc ou qualquer outra planilha eletrônica. Um abraço e bons estudos.